Olá, estamos começando o 7º estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você, pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema Defendendo o Povo de Deus. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. Certa vez, o rabino Harold Kushner disse uma frase que se tornou um dos meus ditados preferidos. Ele falou assim: se um homem não sabe sorrir de uma boa piada, desconfie da religião dele. De fato, o bom humor, na dosagem correta, é claro, chega a ser até medicinal. A própria Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, verso 3, que o coração alegre torna o rosto mais bonito. Sendo assim, por que não começar o nosso estudo hoje com um pouco de humor? Lembre que o nosso tema é Defendendo o Povo de Deus. Pois bem, agora preste atenção nesta imagem que você verá em sua tela. Imagine qual seria a fala do gato. Então, primo, o cachorro é aquele ali, ó. Engraçado, não é mesmo? Mas não fique apenas preso no humor do retrato. Tente descobrir que lição ele pode dar para cada um de nós. Durante toda a história do grande conflito entre as forças do bem e do mal, o intento do inimigo de Deus sempre foi destruir os fiéis. E sabe por que ele se empenha tanto nisto? Simplesmente porque enquanto houver um único servo de Deus neste mundo que rejeite conscientemente o domínio de Satanás, ele não pode se dizer o dono desse planeta. Por isso que o último capítulo de Daniel focaliza justamente o tema do livramento do povo de Deus. Talvez o seu título até pudesse ser: Não se preocupem, o príncipe de Deus está ao nosso lado. Note que não se trata apenas de estar do nosso lado, ele também está ao nosso lado, isto é, ele faz parte do nosso time, está disposto a lutar conosco e por nós. De um modo geral, o capítulo 12 de Daniel pode ser dividido em 4 partes que seriam: do verso 1 ao verso 4, os eventos do fim do mundo; versos 5 a 10, perguntas e respostas; versos 11 e 12, bênçãos cronológicas e, verso 13, uma promessa pessoal dada ao profeta. O texto inicia-se falando de um terrível tempo de angústia, o qual nunca houve. Isto está em Daniel capítulo 12, verso 1. Imagine o que isto quer dizer. Você pode ajuntar todas as mais terríveis catástrofes humanas jamais testemunhadas e, mesmo assim, não chegaria a um quadro completo do que está para ocorrer na Terra. Você nunca saberá ao certo o que será esse terrível tempo de angústia que chegará para todo o planeta. A boa notícia, porém, de tudo isso é que este tempo, que se chama tempo de angústia, se relaciona com o tempo em que se levantará Miguel, o grande defensor dos filhos de Deus. Aliás, é interessante que no original hebraico, esta parte está em poesia e não em prosa. Ora, escrever em poesia naquele tempo significava dar solenidade ainda maior à declaração profética. Literalmente, o texto hebraico diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, aquele que se ergue por causa do povo de Deus. Miguel, em hebraico, é um nome muito poderoso e sugestivo. Miguel significa ninguém é como Deus. Você se lembra do que a serpente falou para Eva no jardim do Éden? É certo que não morrereis, pois sereis iguais a Deus. Ora, Miguel é justamente a contestação disto, pois ele afirma que Deus é inigualável. A Bíblia também anuncia o perfil daqueles que serão libertos, isto é, salvos pelo príncipe divino. Ela diz que eles estão com os nomes escritos no livro. Isso está em Daniel capítulo 12, verso 1. Mas que livro seria este? Se você fizer um apanhado geral de diversas passagens bíblicas, como Salmo 69, verso 28, Apocalipse 3, verso 5, Êxodo 32, 31 a 32, verá que existe no céu um livro especial chamado Livro da Vida. É nele que estão contidos os nomes de todas as pessoas que serão salvas.
ter o nome riscado deste livro significa morte eterna. É claro que aqui temos uma figura de linguagem, pois Deus, afinal de contas, não precisa de livros para fazer anotações, ele é onisciente, mas esta é uma maneira didática de revelar aos homens os desígnios do Criador. Daniel 12 ainda menciona algo muito importante. Ali fala da ressurreição dos mortos. De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14 a 16, a principal ressurreição ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Será um magnífico evento aquele. Agora, quando dizemos principal ressurreição, queremos dizer que haverá outras. Como veremos numa lição deste curso, os ímpios, isto é, aqueles que não aceitaram a salvação oferecida por Deus, só ressuscitarão 1000 anos depois dos justos. A razão disto você descobrirá na lição 20. Contudo, de acordo com Daniel capítulo 12, verso 2, alguns, tanto de justos quanto de injustos, participarão de uma ressurreição especial que antecederá a dos demais. Não temos muitos detalhes bíblicos acerca desta ressurreição especial, mas, pelo menos no caso dos ímpios, imaginamos que estejam entre esses ressuscitados da primeira hora alguns dos soldados que participaram da condenação de Cristo e que, segundo a advertência do próprio Senhor, viriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e se lembrariam de que aquele é a mesma pessoa que eles crucificaram. O ser celestial que fala com Daniel também informa que o seu livro seria objeto de profunda investigação e que o conhecimento acerca daquelas profecias aumentaria. Isto você pode encontrar em Daniel capítulo 12, verso 4. Mas o mesmo verso também informa que o livro de Daniel ficaria selado, isto é, fechado ao entendimento humano até que chegasse o chamado tempo do fim. E o que é este tempo do fim? Como você verá nessa lição, o tempo do fim não deve ser confundido com o fim do tempo. Trata-se, portanto, de um curto espaço de tempo que antecede a volta do Senhor. Este tempo coincide com o fim dos chamados 1260 anos de perseguição religiosa, que também serão estudados nesta lição. Você já viu um pouco sobre estes 1260 anos na lição 4 e os verá novamente aqui na lição 7. Esse período começa em 538 d.C. e termina em 1798, um ano que, segundo a profecia, deveria haver um exponencial aumento do estudo das profecias de Daniel. O primordial aqui, portanto, é saber que a profecia aponta para a continuidade do trabalho de Cristo como sacerdote no santuário celestial e que a verdadeira doutrina da Bíblia deveria iniciar por este tempo o seu processo de restauração. Afinal, você já sabe, os 1260 anos de opressão religiosa significariam também um período de ocultação das verdades celestiais. Lembra a pergunta que foi feita em Daniel, capítulo 8, verso 13? Por quanto tempo demorará a transgressão assoladora? E lembre-se, transgressão assoladora, você já aprendeu, é o ataque às verdades de Deus. Esse ataque já vinha desde o período dos persas, mas ele se acentuou no período romano, principalmente quando Roma pretensamente se tornou cristã, fazendo do papado a sua forma de governo. Tudo isso até a restauração total da verdade que cobre o período de 2300 anos da profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Mas ainda dentro deste período, existe um hiato de tempo menor chamado 1260 anos, que marcaria o auge dessas heresias. O seu fim, é claro, seria em 1798, marcando, portanto, o início da restauração da verdade, que se concretizaria finalmente no ano de 1844, que marca o fim daquele período profético maior chamado 2300 tardes e manhãs. Como você vê, a Bíblia é um livro muito profundo. Não é uma obra para ser meramente lida. Ler por ler, você pode ler um jornal, uma revista, mas a Bíblia é para ser seriamente estudada,
com comprometimento e oração. E sendo assim, por que não começar agora mais uma vez pedindo a iluminação de Deus antes de estudarmos a lição de hoje? Que tal? Você poderia orar comigo? Então vamos falar com o nosso Deus. Amado Senhor, mais uma vez viemos a Ti para agradecer-te por essas maravilhosas revelações que Tu nos dás através da Bíblia Sagrada. São mensagens muito importantes para cada um de nós. Portanto, neste momento, Senhor, concede-nos a Tua graça para compreender estas mensagens e colocar em prática aquilo que elas nos orientam fazer. E assim, dia a dia, estarmos nos preparando para o encontro com Teu Filho nas nuvens celestiais. Pois é em nome dele que nós fazemos esta prece. Amém, Senhor. Que Deus, portanto, abençoe você em mais este estudo e que o Espírito Santo inunde a sua vida. E a gente se vê na próxima lição. Até lá. Profecias de Esperança, com pastor Rodrigo Silva.